A TV Câmara segue entrevistando os parlamentares que compõem o Legislativo Municipal. Esta é a segunda rodada do programa Fala Vereador em 2021. E nesta edição eu recebo aqui no plenário do Poder Legislativo, local amplo, arejado e a uma distância segura, por isso estamos sem máscara, o vereador do PDT, Matheus Turini. Vereador, obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço novamente o convite. Vereador, a gente vai começar o nosso bate-papo falando sobre a retomada presencial das aulas aqui na cidade no sistema híbrido. O senhor sempre defendeu uma discussão maior a respeito desse tema e no dia 12 de abril essa retomada se iniciou. O senhor, assim como outros vereadores, tem acompanhado de perto, né, essa volta às aulas. Qual a avaliação que o senhor faz? Ângelo, desde o dia 12 eu tenho me disposto a ir ao chão da sala de aula, visitando escolas do ensino da educação infantil, do ensino fundamental 1, fundamental 2. Acabo de sair da escola estadual, que tem também nível médio lá no Tolentino Miraglia. E o que a gente, que avaliação hoje, né, nesses poucos dias que eu pude ir até essas escolas, eu tenho. Que fez falta uma discussão anterior e mais ampla sobre a questão das aulas. Eu sempre bati na tecla, eu com os vereadores da Comissão de Educação, Tito Coló e Bilu Kess, para nós pedirmos uma audiência pública ao presidente da Câmara, para a gente trazer várias pessoas de várias instituições para fazer essa discussão que é complexa, que ela é distinta nas suas diversas realidades e que ela é, por natureza, por conta da pandemia, muito divergente na sua aplicação. Infelizmente, o presidente negou a realização dessa audiência pública. O João Brandão é uma pessoa que eu tenho muito respeito, mas discordo desse posicionamento que ele colocou, porque está aqui agora. O efeito do decreto fez com que a gente pudesse olhar de novo para a educação, só que agora com o carro andando. Sabe quando é trocar o pneu agora com o carro andando? Então a gente precisa fazer essa visita em loco, não só para a questão dos protocolos, mas principalmente para a questão da aprendizagem, que é o que me preocupa demais, por conta de ser sempre várias escolas com vários professores e trabalhar em rede, o efeito, o delay de uma orientação até ela chegar no chão da sala de aula é muito grande. Por isso que a gente precisa mais do que nunca visitar e discutir sobre a educação no nosso município. E nestas visitas que o senhor realizou, os protocolos sanitários têm sido seguidos? O senhor verificou uma presença de alunos? Como é que está a situação nessas escolas pelas quais o senhor já passou? Nessa primeira semana do dia 12, a adesão está bem baixa, né? Só que tem algumas teses. Óbvio, né? Primeira semana, há uma certa temeridade quanto a esse retorno, mas principalmente porque o transporte ainda não está funcionando. Então, o transporte escolar não está funcionando, o que leva a gente a concluir também que a adesão, a baixa adesão se dá por conta disso. Então, enquanto o protocolo, a gente está vendo que está tudo dentro, está demarcado, seguindo as orientações. Agora, a questão da aprendizagem, ela é uma preocupação. Nós até, inclusive, fizemos a sugestão e aprovamos nessa casa uma comissão de estudos para avaliar a aprendizagem. Então, o menino estava lá no 4º ano de ensino fundamental em 2019. 2020 ficou no 5º ano. 2021, ele está no 6º ano na escola estadual. Ele tinha uma professora regente ali no ensino fundamental 1, agora ele tem 8 professores que ele nunca conheceu, disciplinas específicas. Qual é o conteúdo que eu vou dar para esse aluno? Como que eu vou resgatar essas aprendizagens? A gente tem feito uma força-tarefa, com agora a comissão, que foi publicada no Diário Oficial semana passada, vai ser instituída com professores, coordenadores, diretores, para a gente fazer essa discussão e pensar em estratégias para garantir essas aprendizagens e atender a atividade central da escola. Qual é a atividade central da escola? É socializar conhecimento científico, ponto. Toda a questão que permeia a escola, assistencial, da saúde, elas são questões periféricas. A atividade central é conhecimento científico para o aluno. Já que o senhor entrou nesse tema da comissão, como é que ela deve funcionar na prática, vereador? Como é que o senhor vislumbra o trabalho dessa comissão? Um dos vereadores indicados vai ser o presidente da comissão. Acredito, pelas conversas que tenho tido com o João Brandão, serei eu quem vou conduzir os trabalhos. E esses trabalhos vão ser conduzidos assim, no primeiro momento 31 membros, 31 pessoas para compor a comissão, que vai ter pessoal da diretoria de ensino, direção, coordenação e professores. Não tem como fazer educação e pensar nas aprendizagens sem os professores. Então precisa o professor da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino Fundi 2, só que a gente vai fazer setorizado essas discussões.
Então vamos pensar agora aqui as aprendizagens para o ensino da educação infantil e o ensino agora Fundamental 1 e agora os ensinos específicos das áreas do Fundamental 2. Então a gente pensa em fazer isso, articulando o currículo que já existe, não é inventar a roda, é ver como ela vai girar neste contexto de pandemia. Vereador, aproveitando que a gente está no tema comissão, o senhor faz parte da Comissão Especial de Inquérito, tem a função de relator nesta comissão, que apura, né, a utilização dos recursos que vieram para o combate à Covid-19, tanto no ano passado como neste ano de 2021, recursos estaduais e federais. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito dessa função que o senhor tem de relator e também sobre o andamento dos trabalhos desta comissão. O andamento está bem, sabe? A gente somos em 5 pessoas, 5 membros, né? O grupo, na primeira reunião, estabeleceu quem seria o secretário, quem seria o relator. A presidência está sob as direções do vereador Marino Moretti. E o grupo confiou a mim o papel de relatoria para justamente elaborar a peça final que vai ao Ministério Público com os pareceres. Então é uma responsabilidade enorme. Agradeço demais não só aos membros, né, mas a casa como um todo que confiou para a gente abrir esse inquérito. Estamos aí solicitando documentações. Já temos mais de 2.000 páginas ali de documentos que nós temos para avaliar. Vem agora esse pente fino para a gente fazer a identificação de onde saiu, para onde foi e como foi executado, tanto na saída, na origem, como agora no chão ali da execução. E é um trabalho minucioso, viu, Ângelo? Assim, a gente, por enquanto, não tem nenhum parecer. A gente tem bastante trabalho para fazer. Mas com certeza eu acho que nós vamos produzir um relato, produzir uma peça ali para o Ministério Público que vai mostrar que Jaú tem uma Câmara dos Vereadores bastante atuante, que consegue fazer essa fiscalização independente de governo, porque pega o governo de 2020 e o governo de 2021, e a gente tentar entender como é que o Poder Executivo agiu e, óbvio, né, como é que poderia ter sido de outra forma, ou as possibilidades que se tinham ali para serem executados esses orçamentos. Vereador, ainda no tema pandemia, tem um outro assunto que tem sido bastante debatido nas últimas sessões ordinárias da Câmara, que é relacionado às sobras de vacinas aqui na cidade. O senhor, inclusive, marcou posição nessa questão, né? Quando nós aprovamos a lei que impõe ao Poder Executivo a divulgação da lista daqueles que foram vacinados, nós estávamos seguindo uma recomendação do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas fez essa orientação, não foi atendida, já em 2021, não foi atendida pela Secretaria Municipal de Saúde. Depois, fizemos um requerimento, eu mais 6 vereadores. Então, em 7 vereadores, nós fizemos requerimento pedindo essa lista, não fomos atendidos. Isso ainda quando o Rodrigo Brandão Decales, ele ainda era o secretário de saúde. Aí veio a lei, porque depois de 2 tentativas, então veio a lei, regime de urgência, essa casa aprovou por unanimidade, ela não foi ainda promulgada pelo prefeito. E aí nós recebemos semana passada uma orientação administrativa do Ministério Público para que haja essa transparência. Ângelo, a gente só está querendo fiscalizar. Quando a gente abre para vacinação de determinado público-alvo ali, então, óbvio, na operacionalização disso, as doses vão sendo aspiradas, o pessoal vai chegando e vai sendo aplicada. E se eu aspirei e a fila acabou, o que eu faço com aquela dose? Nós não vamos jogar fora. É óbvio que ela precisa ser aplicada em alguém, isso é fato. Só que nós queremos entender o critério. Até quando eu conversei com a atual secretária de saúde, há uns 10 dias atrás, o critério adotado foi, informa esta dose para a secretaria, que vai seguir uma lista de munícipes, de acordo com os postos de saúde, para poder ser vacinado acima de 60 anos. Uhum. Ok, o critério está posto, está dado. Mas até isso ser tomado há 10 dias atrás, nós não tínhamos critério. Então eu tenho certeza, Ângelo, que nós tivemos vacinados aí na casa dos 20, dos 30, dos 40 anos de idade, que não eram para ter sido vacinados. Então a gente quer entender esse procedimento, qual é a justificativa técnica para isso, e talvez a grande preocupação que eu exponho agora é a própria forma dessa lista ainda não ter sido divulgada. A pergunta é, por que essa lista não foi divulgada? Qual é o receio? Vereador, por meio de requerimento, o senhor quer saber do prefeito municipal qual a política pregoada pela prefeitura junto aos servidores públicos municipais com relação à compensação de jornada e também do banco de horas. O que chegou de informação para o senhor? Qual
o objetivo ou qual informação o senhor quer apurar com esse requerimento? Esse requerimento nós fizemos com base na visita que nós fomos até o CAPS, e ali de algumas demandas que nos foi apresentado foi nos colocada a questão do ponto. A operacionalização ali do ponto da Secretaria Municipal de Saúde já é uma recomendação do Ministério Público há algum tempo atrás, por conta, né, dos médicos que têm essa livre, né, a questão do horário e problemas que já deram em vários municípios, não só no município de Jaú. Colocaram o ponto digital. Qual é o problema, Ângelo? O ponto digital, ele registra ali e corta quando você atrasa 1, 2, 3 minutos. Se você diminuir o meu horário, se eu diminuir meu horário de almoço, né, e devolver esses 5 minutos, por exemplo, para o serviço que eu estou executando, ele não faz essa computação. Então, isso está ferindo de alguma forma a legislação de compensação de jornada. Então, compensação de jornada de trabalho e banco de horas está previsto por uma portaria que eu encontrei de 2018 a nível federal. E por equiparação dos poderes também é colocado aqui. O prefeito municipal vai adotar o ponto digital para todos os servidores na prefeitura. E não há nenhuma resistência quanto a isso. Mas nós queremos entender qual é a política que vai ser adotada de compensação, porque isso aqui não é uma empresa privada, serviço público é feito com servidores que estão para atender a população, e aí precisa ficar claro os critérios que vão ser apregoados nessa dinâmica do dia a dia do servidor. Vereador, para a gente já ir caminhando para o nosso encerramento por conta do tempo, o senhor também, por meio de requerimento, indagou o prefeito municipal qual a quantidade, quais os valores empenhados na aquisição de medicamentos como ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina nos anos de 2019, 2020 e 2021. Qual o objetivo do senhor com esse requerimento? É só acompanhar como é que tem sido a compra desses medicamentos e a sua execução. Então, há um mês atrás eu indaguei ao Conselho Municipal de Saúde sobre o que é que se entendia por tratamento precoce e qual era a recomendação para desse tratamento precoce. Esse requerimento foi respondido pela doutora Paula, que é a infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, e no requerimento está muito claro. O que ela diz? Não existe tratamento precoce. Eu não sou médico, Ângelo, sou sociólogo de formação, professor de educação básica. Então eu perguntei para quem tem competência de responder. E a resposta foi simples, não tem tratamento. Então eu fiz esse requerimento para entender qual foi a quantidade, porque eu não tenho vínculos de fiscalizar qualquer tipo de governo. Qual foi a quantidade desses medicamentos adotados em 19, em 20 e 21? Porque esses medicamentos têm uma finalidade original. Então eu só quero entender se isso foi adotado em algum momento para tratamento precoce. Se assim o foi, nós precisamos apurar, porque a recomendação está fora daquilo que está sendo efetuado. Vereador, aí temos cerca de 30 segundos, abrir espaço agora para as considerações finais do senhor e agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco. Obrigado, Ângelo, por esse espaço. Agradecer ao munícipe que tem nos acompanhado no nosso trabalho. Só vou deixar aqui a recomendação para que você nos siga na nossa página, Matheus Turini, vereador. Fizemos uma live ontem falando um pouquinho dos 100 dias de mandato nosso, apresentando tudo que a gente fez nesses dias. Digita lá, matheusturini.com.br, é o nosso site. Também está tudo lá, nosso trabalho para você consultar. E continue nos acompanhando, né? Cidadania forte é cobrar os políticos que foram eleitos. Este, portanto, foi o vereador Matheus Turini, do PDT. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência e até a próxima.